palavra que eu tenho a compartilhar com vocês está diretamente conectado com os louvores que foram cantados nessa noite, desde o primeiro, que fez a abertura desse culto. E isso não foi combinado entre nós, mas realmente é o Espírito que conduz. Eu quero tratar de um tema de extrema importância. Na verdade, sempre que eu faço uso da palavra para pregar a palavra de Deus, eu entendo que toda mensagem é de extrema importância e não é diferente agora. Eu quero falar com vocês sobre o porquê e como cultuar a Deus. Repetindo, o porquê e o como cultuar a Deus. Eu considero isso da mais extrema importância, porque tendo hoje, o acesso que nós temos, podendo ver o que é feito muitas vezes em nome de Deus, são coisas que muitas vezes geram um profundo escândalo, e coisas muito estranhas à palavra de Deus, muito estranhas ao Evangelho de Cristo. Mas não apenas o como, mas entender o porquê nós cultuamos, o porquê o homem deve cultuar a Deus. Pois muitos têm abandonado esta prática, ou entendido de uma maneira nova, diferente, mas diferente sobretudo das Escrituras. Então hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre esse entendimento, o porquê nós cultuamos a Deus e como devemos cultuar a Deus. Amém? E entrando no porquê, nós vamos direto ao texto de Mateus. Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus é questionado aqui. Jesus está sendo questionado. Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? E a resposta de Jesus foi muito clara. Ele disse: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o grande mandamento. Notem, Jesus está falando aqui de uma maneira muito clara, é uma resposta que ele está dando a uma pergunta feita pelos fariseus, por um doutor da lei, que ao inquiri-lo queria saber o que é o mais importante de tudo. Jesus vai direto ao ponto, ele cita um texto de Deuteronômio que está lá na Torá, e ele aponta para o amor a Deus, a expressão do amor a Deus, e ele fala que é com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente, ou com todo o entendimento, ou seja, com todo o nosso ser, devemos expressar esse amor a Deus. E o que o culto tem a ver com isso? Irmãos, desde a antiguidade, Deus deixou muito claro que uma forma que o homem teria de expressar o seu amor a Deus era cultuando a Deus. O culto é expressão de amor por Deus. A finalidade maior, a finalidade principal de as pessoas se reunirem para cultuar a Deus é para expressar amor a Deus. Sabemos que há outras formas que complementam, é verdade, não é a única, mas esta é essencial. Cultuar a Deus é essencial na nossa vida de fé, na nossa vida espiritual, na dinâmica do nosso relacionamento com o nosso Criador, com o nosso Deus. E para entender ainda um pouco mais, nós vamos dar uma andada desde a antiguidade, como é que isso se manifestava, o sentido e o objetivo do culto.
Então, a primeira coisa a ser apontada é que o culto é a expressão prática de amor a Deus. Aqui, na nossa congregação, nós temos como uma visão, né, do nosso ministério, como aquilo que nos aponta, que nos dá o norte em primeiro lugar, amar a Deus. Em segundo, amar ao próximo. E em terceiro, servir ao mundo. Vamos repetir? Amar a Deus, amar ao próximo e servir ao mundo. Isso é fundamental, isso precisa estar impregnado em todos os nossos pensamentos e nossas ações, tem que ser movidas por isso. Então, o culto está dentro da expressão prática do amor a Deus. O culto coloca o homem em total relação e envolvimento com Deus. Lá na antiguidade, lá no princípio, a palavra adoração, ela é escrita no hebraico como avodá. E essa expressão avodá, essa expressão de adoração, ela está também conectada ao serviço. Mas notem que não é simplesmente ou somente ao serviço laboral, ao trabalho do seu ganha-pão, mas entender que o culto é uma espécie de serviço a Deus. Na nossa língua portuguesa, isso não fica muito claro, porque quando eu digo para vocês, nós vamos fazer um culto, você tem uma noção do que é um culto, mas é interessante que na língua inglesa, por exemplo, quando eles vão falar de uma reunião como essa, eles chamam de serviço. Na agenda lá, né, o serviço é às 18 horas. Também na dinâmica das sinagogas, eles não dizem o culto é tal hora, eles dizem o serviço da Torá é tal hora, porque entende que a reunião, o encontro do culto é um serviço prestado a Deus em forma de adoração, em forma de exaltação. Quando nós estávamos aqui, ainda agora louvando a Deus, esse é um serviço esse é o serviço do louvor. Agora nós estamos no serviço da palavra, tudo é um serviço. E de onde vem isso? É só olhar para as Escrituras e reconhecer que lá no passado, como é que se dava o culto? O culto, ele era basicamente, né, podemos colocar assim, ele era em formato ritualístico, era um cerimonial de sacrifícios. O que acontecia nos cultos? Ele era todo embasado no altar, no que transcorria ao redor do altar. Então, o culto, ele acontecia diariamente. E como aconteciam? Por meio dos sacrifícios. E era muito serviço. As pessoas traziam os animais para serem sacrificados a Deus, e ali tinha que... não era simplesmente ali ver, que bichinho bonito, Deus te abençoe e vai embora. Não, eles pegavam aquele animal, eles tinham que sacrificar o animal, eles tinham que tirar as vísceras do animal, limpar, separar as partes que eram indicadas para o cerimonial do culto, separar as partes que não prestava para ser oferecidas a Deus, tinha aquilo que deveria ser queimado ali, tinha aquilo que teria que ser queimado fora do arraial, havia trabalho, muito trabalho, tinha que carregar lenha, fazer fogo, e fazer fogo não é que nem hoje, né, irmãos? Hoje é barbado fazer fogo, tu aperta um botão, tu faz fogo. Mas naquela época não tinha nem um fósforo para riscar, né? Então, tudo era muito trabalho. E outra coisa, era muito sangue, porque cada animal que era morto era muito sangue. Alguém que já carneou algum bicho alguma vez? Um boi, uma ovelha? Quem já passou por essa experiência? Dá trabalho ou não dá? Sai muito sangue ou não sai? Dá muito trabalho. E não era um bichinho que era sacrificado por dia, eram vários. Era muito serviço. Então tinha que limpar aquilo, tinha que lavar, tinha que carregar lenha, tinha que preparar o óleo, acender o óleo. Irmãos, era serviço. E tudo isso, todo esse trabalho, todo esse serviço, que era imenso, estava diretamente relacionado à adoração.
estava diretamente relacionado ao culto a Deus. É óbvio, eu estou falando na antiga aliança, eu estou falando lá na antiguidade, mas nós precisamos entender o que isso tudo lá significava para poder compreender nossa relação hoje. Estão me entendendo? Amém? Então, toda essa dinâmica tinha a ver com esse culto oferecido a Deus. Mas tinha o culto que era verdadeiro, que era genuíno, que era agradável a Deus, e tinha aquele que não era agradável a Deus. Tinha aquele que diante de Deus não tinha valor algum, não tinha nem sentido. E aqui eu quero apontar um relato das Escrituras, que está no livro de Malaquias. E para poder entender o relato, eu vou fazer uma pequena contextualização daquele momento onde o livro de Malaquias foi escrito. O povo de Judá havia sido levado cativo para a Babilônia, tinham ficado lá 70 anos, no meio disso o Império Persa sobrepujou o Império Babilônico, e no período já do Império Persa, aquele povo foi, não todo ele, mas boa parte dele, regressou de volta para Jerusalém, foram devolvidos para sua terra natal, acabou o cativeiro deles, e eles então retomaram a cidade, e eles começam num processo de reconstrução, e eles reconstroem a cidade, mas certamente o número de pessoas que voltaram foi bem menor do que o número de pessoas que foi exilada. Muitos ficaram pela Babilônia, muitos morreram por lá, muitos acabaram se organizando a vida por lá, outros saíram de lá e não vieram para Jerusalém, foram para o Egito, foram morar no Egito, a história conta isso. E aquele grupo que de fato veio para Jerusalém, eles tiveram bastante frustração. As coisas não foram as mil maravilhas como eles certamente esperavam. Eles chegaram lá e encontraram muita dificuldade. Muita dificuldade. Os inimigos continuavam afrontando eles. Os vizinhos, as nações vizinhas, continuavam oferecendo ameaças e riscos constantes, gerando insegurança e inquietações na vida deles. Eles continuavam debaixo do jugo de um outro império, que antes era a Babilônia, agora são os persas, mas eles mesmo assim têm que dar tributos, têm que se sujeitar a ordens e uma série de coisas. E a vida em Jerusalém não estava nada fácil. Certamente a qualidade de vida que eles esperavam ter ainda estava longe de ser uma realidade. Eles passavam necessidades, eles passavam perrenhas. Eles reconstruíram o templo, refizeram o templo e retomaram os ofícios do templo, retomaram os sacrifícios, os cerimoniais, eles retomaram, é verdade. Só que a história mostra, e nós vamos ver isso já no livro de Malaquias, que ao retomar isso, eles começaram a fazer isso com um coração dividido. Eles não estavam achando muita graça de cultuar a Deus, dadas as circunstâncias de vida que eles estavam vivendo. Eles estavam com um coração ferido, magoado e frustrados, sobretudo, com o próprio Deus. E o que eles começaram a fazer, ao invés de fazer para Deus um culto, como Deus merece ser cultuado, da melhor forma possível, eles conheciam muito bem as Escrituras sobre o que diz respeito aos parâmetros dos sacrifícios e das ofertas, que os animais que deveriam ser trazidos para o sacrifício deveriam ser animais perfeitos, animais saudáveis, animais inteiros,
e eles começam a trazer para Deus animais cegos, doentes, aleijados, e vocês vão ver no texto que até roubados. Eles começam a dar para Deus qualquer coisa para cumprir aquele ritual, mas eles estavam completamente com o coração azedo. E é esse o contexto que Deus levanta o profeta Malaquias para tratar diretamente com o povo e com os sacerdotes, porque não era só o povo que estava nesse drama. Antes, os próprios sacerdotes estavam mergulhados nesse azedume espiritual e emocional. E é muito interessante a forma como Deus vai, se comunicar por meio do profeta Malaquias. Alguém que já fez algum curso de coach? Alguém que já teve alguma experiência de coach, ou já fez curso, ou já participou, enfim, algumas pessoas, né? O coach desenvolve uma técnica, que é a técnica da pergunta, né? Ele trabalha muito em cima da pergunta, ele faz a pergunta para a pessoa pensar e aí responder. E o livro de Malaquias é Deus fazendo pergunta o tempo todo. Porém, é o próprio Deus que dá a resposta que eles vão dar, porque Deus já sabe qual é a resposta, e Deus faz a pergunta e Deus mesmo responde o que eles estão falando a respeito daquilo. E agora eu quero ler alguns pequenos trechos do livro de Malaquias para você entender essa relação do que o povo estava fazendo juntamente com o sacerdote em relação ao culto feito a Deus. Capítulo 1, verso 2, Deus começa dizendo assim: eu sempre amei vocês, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amou? Olha a afirmação de Deus: eu sempre amei vocês. Diga bem alto comigo: Deus sempre me amou. Amém? Isso é claro para você? Mas olha as dificuldades que eles estavam vivendo. Deus sempre os amou. E a pergunta que o povo faz para Deus é justamente nesse sentido: de que maneira nos amou? O povo não estava vendo, não conseguia ver expressão do amor de Deus sobre eles. E Deus, ao responder essa pergunta, começa a lembrar de fatos históricos, começa a apontar desde a antiguidade manifestações do amor de Deus para eles como povo, como nação, como povo de Deus. Por incrível que pareça, até os dias de hoje, muitas pessoas se perdem na sua alma, se perdem nas suas emoções, quando vivem algum drama, quando vivem talvez um longo período de dificuldades e talvez não esteja tendo uma perspectiva de futuro, não consiga com os olhos naturais enxergar solução, enxergar os dias melhores à frente, ela não consegue fazer isso. É muito comum essa interrogação encher a alma, encher o coração: Deus me ama? Mas se Deus me ama, por que isso? Se Deus me ama, por que eu estou sofrendo assim? Por que eu estou passando por isso? O conflito daqueles sacerdotes era: mas se Deus até abriu as portas, nós voltamos para a nossa terra, por que as coisas não são mais fáceis? Por que está tão difícil? No que Deus nos ama? Uma pergunta complicada.
no verso 6 ao verso 8, o Senhor vai mais forte. Deus reclama aquilo que é devido a Ele, aquilo que é direito dEle. Capítulo 1, verso 6. O Senhor dos exércitos diz aos sacerdotes, que eram os responsáveis pelo povo: o filho honra seu pai. Pergunto a vocês, não é natural que filhos honrem os seus pais? Você tem filho, você espera que seu filho honre você, sim ou não? E aqui essa é uma afirmação: o filho honra seus pais. E o servo respeita o seu senhor. Não se espera isso de um servo que respeite o seu senhor? Estamos falando aqui num contexto de servidão, de escravatura mesmo. Ou um servo vai e bate boca de igual para igual com o seu senhor? Um servo tem condições de peitar o senhor e confrontar o seu senhor? Pode isso? Não, certamente não. Aí vem o que o Senhor fala: se eu sou seu pai e seu senhor, onde está a honra e o respeito que eu mereço? Vocês desprezam o meu nome. O povo não chamava Deus de pai. Quem aqui chama Deus de pai? Quem aqui tem em Deus seu pai? Hã? Amém? Ele é. Quem tem aqui em Deus o seu Senhor, o dono da sua vida? Quem tem em Deus o seu dono? Amém? O povo lá também. E o questionamento aqui, o confronto de Deus com o povo é: vocês me chamam de pai e me chamam de Senhor, mas vocês nem me honram e nem me respeitam. De que maneira não honram e não respeitam? Da forma como estavam cultuando a Deus. Ele vai deixar isso bem claro no texto. Mas vocês me perguntam: de que maneira desprezamos teu nome? Notem que essa fala, quando ele fala das perguntas que o povo faz para Deus, parece aquele filho pirracento, que fica insistindo de uma maneira teimosa, mal agradecida, enjoada. Parece aquele adolescente mal criado. Tem adolescentes que são bem criados, mas esse parece aquele mal criado que acha que sabe mais que os pais e que afronta os pais de uma maneira desrespeitosa. Essa é a postura que o povo está tendo diante de Deus. Deus fala e eles que chatos. De que maneira desprezamos teu nome? Verso 7. Vocês o desprezam, oferecendo sacrifícios contaminados sobre meu altar. E vocês perguntam: mas de que maneira contaminamos os sacrifícios? Vocês os contaminam, dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. Os sacerdotes não estavam dando a mínima para os critérios de Deus. Os sacerdotes estavam nem aí. E eu quero fazer aqui um paralelo, por favor, olhe para mim. Muitas vezes, o culto de muitos cristãos se torna um culto nem aí. Se torna uma prática ritualística desprovida de verdade, desprovida de sentido, de profundidade, de intensidade. Olha o que mais ele vai dizer. Acaso não é errado sacrificar animais cegos?
Não é errado oferecer animais aleijados e doentes. Aí Deus diz uma coisa para o povo: apresentem ofertas como essas a seu governador e vejam se ele ficará satisfeito e se agradará de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Experimente pegar esse tipo de oferta que vocês estão trazendo para mim e vai levar lá para o governador, ver se ele vai aceitar isso como um presente, como uma oferta de vocês. É a mesma coisa que eu chegar para vocês, ou alguém chegar para ti, e eu quero te dar um presente, 50 quilos de carne. Quem gostaria desse presente? Esse presente no dia de hoje vale uma fortuna, não é verdade? 50 quilos de carne, mas só são 50 quilos de carne podre. E a pessoa que está dando o presente sabe que a carne está podre. Eles dizem: eu vou te dar um presente, 50 quilos de carne podre. Você toma isso como uma honra ou como uma ofensa? Hein? Uma ofensa. Pode ser 50 gramas de carne boa. É um presente, é louvável. Mas 50 quilos de carne podre é uma ofensa. Deus está dizendo: se vocês levassem o que vocês estão trazendo para mim para o governador, possivelmente o governador ia mandar cortar o seu pescoço, porque ele tomaria como uma ofensa o que vocês estão fazendo. Olhem como vocês estão me tratando. É Deus requerendo do seu povo a honra. É Deus mostrando: vocês não me amam. É o que Deus, em outras palavras, está dizendo: vocês não me amam. Porque se o culto é uma expressão concreta da manifestação de amor por Deus, se o culto está relaxado, relapso, de qualquer jeito, de qualquer maneira, eu estou negando o meu amor por Deus. É forte, né? Deus reclama a sua honra. Culto está relacionado à honra de Deus. No capítulo 3, não se preocupe, não vou falar de dízimo nem de oferta, tá? Os versos 13 ao 15, capítulo 3, do 13 ao 15, mostra claramente quando o culto perde o sentido. Quando ficam enfadados de Deus. Vocês falaram coisas terríveis contra mim, diz o Senhor. Mas vocês perguntam: o que falamos contra ti? Vocês disseram: de que adianta servir a Deus? Olha a pergunta: do que adianta servir a Deus? Olhe para mim. Quando você encontra em Deus apenas uma função utilitarista para alcançar teus desejos pessoais, você caiu num drama terrível, num problema terrível. O questionamento que Deus está falando, que o povo estava falando, é: do que adianta cultuar a Deus? Do que adianta servir a Deus? Do que adianta fazer essas coisas todas para Deus? E aqui eu vou falar para vocês, irmãos, está assim de gente, de cristãos que enveredaram por esse problema, que deixaram de cultuar a Deus, porque começaram a fazer esse questionamento: do que adianta fazer isso para Deus? Tem gente que fica enfadado de cultuar, que se cansa de cultuar, que enxerga o culto como um fardo e não como uma oportunidade de expressar amor. Coisa boa quando a gente, dentro de uma relação saudável na família, a gente faz de tudo para estar junto com quem a gente ama. É ou não é assim? Quando eu viajo, a parte mais difícil da viagem é ficar longe da família.
parte mais difícil é a saudade. Porque a gente quer estar junto, porque é bom estar junto. O culto, ele tem essa relação, o culto, ele tem essa implicação, mas aqui nós estamos vendo a relação de sacerdotes e de um povo que estava enfadado de cultuar a Deus. É quando a pessoa, ela vai cultuar a Deus olhando para o relógio. Só passou 5 minutos. Ainda tem mais 1 hora. Meu Deus. Ainda diz, meu Deus. É como se dissesse, meu Deus, me livre de ti. Faz sentido. Não faz sentido. Quando o culto se torna sem graça, sem disposição, sem vontade. Deus está vendo, Deus está sendo afetado com isso. Que vantagem temos em obedecer às suas ordens ou chorar por nossos pecados diante do Senhor dos Exércitos? De agora em diante, chamaremos de abençoados os arrogantes, pois os que praticam maldades enriquecem, e os que provocam a ira de Deus, nenhum mal sofrem. Eles ficam com inveja daqueles que estão na vida boa, mesmo sem ter Deus. Olha que coisa terrível, invejar pessoas porque estão supostamente com uma vida tranquila, mesmo não tendo Deus. E eles chegaram a essa conclusão: do que adianta servir a Deus, do que adianta cultuar a Deus se nós passamos por essas coisas? E eu quero lembrar que já tem um tempo que nós temos cantado uma canção que para mim é uma das mais emblemáticas dos últimos tempos. Aquela canção que fala, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, é Deus. Mas se ela ficar fechada, Ele ainda é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. E se curado for, continua sendo Deus. O meu culto não pode variar. A minha expressão de amor pelo meu Deus não pode ser circunstancial. Se tudo está bem, ok, Deus, eu tenho prazer em cultuar a Ti, vou com alegria. Mas se as coisas estão pesadas e difíceis, não, para que cultuar? Eu fico em casa. Essa situação que a pandemia trouxe, de muitos terem que ficar afastados, e foi providencial para várias pessoas, por questões de saúde, de segurança, mas tirando essas, que é uma situação legítima de preservação da vida, nós temos uma quantidade imensa de pessoas que simplesmente não encontraram mais sentido de cultuar a Deus. E aí entra o problema, porque muitos distorceram a palavra para tentar acomodar um culto ao seu modo, ao seu jeito. Não, mas eu estou fazendo do meu jeito, eu estou fazendo em casa, do meu jeito. Notem, já falei isso em outra ocasião aqui, mas a pessoa, ela se relaciona na vida de maneira normal para tudo durante a semana toda, mas daí no culto, na hora do culto não, aí ela tem que se preservar, ou seja, na verdade, a verdade mais transparente disso é que ela perdeu a disposição de expressar a Deus o seu culto, a sua devoção e o seu amor. Glória a Deus que muitos estão sendo resgatados, muitos estão compreendendo, e tendo
um clarear dos olhos novamente. Mas o texto, para nós fecharmos essa parte desse texto, tem algo bom. No verso 16, eu quero dizer que sempre Deus vai encontrar os verdadeiros, os remanescentes. Por mais que uma multidão esteja se perdendo, por mais que sacerdotes estejam se perdendo, Deus sempre vai encontrar os sinceros. Que Ele possa achar você hoje como um sincero. Amém? E o texto ali fala, no verso 16, 3:16. Então, aqueles que temiam o Senhor, falaram uns com os outros. E o Senhor ouviu o que disseram. Na presença dele foi escrito um livro memorial para registrar os nomes dos que temiam e que sempre honravam seu nome. Irmãos, há um memorial diante de Deus para aqueles que temem e honram ao Senhor. Teu nome está lá. Amém? Quantos creem nisso? Aqui está registrado, o Senhor não deixou passar. E ele fecha esse pensamento dizendo: eles serão meu povo, diz o Senhor dos Exércitos. No dia em que eu agir, eles serão o meu tesouro especial. Terei compaixão deles como o pai tem compaixão de seu filho obediente. Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o mau, entre o que serve a Deus e o que não serve. O que eu disse para vocês que o culto era? Serviço. Verão a diferença daquele que cultua para aquele que não cultua a Deus. Aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Para aprofundar um pouquinho esse entendimento, nós temos que entender quais são as qualificações de um culto, quais são os elementos de um culto. E nós temos aqui, primeiro, os elementos objetivos de um culto. Nós temos um formato no Antigo Testamento e nós temos um formato na Nova Aliança, que é diferente. Por que é diferente? Porque toda a parte sacrificial da cerimônia, ela foi eliminada. Por quê? Porque Jesus, na cruz, satisfez toda a necessidade daqueles cerimoniais de sacrifício. Ele se tornou o sacrifício pleno, completo, não precisando mais os homens fazerem sacrifício. Amém? Você crê assim? É verdade que os judeus que não conhecem ou não reconhecem Jesus como Messias, eles esperam voltar a construir o templo novamente em Jerusalém, até para voltar a fazer sacrifícios novamente. Há uma linha, não são todos os judeus, mas a linha mais ortodoxa dos judeus, eles esperam isso. Refazer o templo, e uma vez que ele esteja reconstruído lá, eles vão poder fazer novamente seus sacrifícios. Mas nós sabemos que para a igreja de Cristo, isso já não é mais assim, mas tem seus símbolos, seus significados, e esses símbolos eles acontecem na nova aliança. Nós temos que entender que a igreja, o culto a Deus, tem uma estética, tem um formato, tem elementos, tem símbolos, tem conteúdo, tem até objetos. Por exemplo, qual é o livro que se usa num culto? Sócrates, Aristóteles, Platão, é o livro que se usa para culto? Não. Não é nada de filósofos. É o Alcorão. É o livro kardecista. Qual é o livro que se usa no culto? É a Bíblia. Amém? É o livro do culto, é a Bíblia. Nós temos alguns elementos, por exemplo, o pão e o vinho, ou no caso o fruto da vide, que pode ser o suco de uva. Faz parte de um culto? Faz. De que culto? Ceia. Nós temos alguns símbolos que são referenciais, como a menorá, que é símbolo da igreja.
Também o peixe, também é um símbolo cristão. Nos tempos mais modernos, não nos antigos, mas nos tempos mais modernos, a cruz se tornou um símbolo também que passou a ser adotado em tempos mais modernos. Antigamente a cruz não era assim, pelo contrário, a cruz era um pavor para a igreja, era um símbolo de morte. Aonde o teu Senhor foi morto? No quê? Numa cruz. Imagine, se tivesse sido morto numa forca, enforcado, você andaria com uma forca pendurada como símbolo? Entenderam a relação? Nos dias de hoje, a cruz acaba sendo ressignificada, né? Mas eu quero dizer que o culto, ele tem elementos. E ele tem também, como elemento objetivo, uma liturgia, uma ordem daquilo que é feito. E isso é muito importante. Se lá na Antiga Aliança, lá no Velho Testamento, tinha toda uma sequência do ritual e um padrão de exigência, nós agora vemos na atuação do culto da igreja vários elementos acontecendo. E aqui nós vamos nos deparar com uma situação, preste bem atenção nisso. A igreja lá já no segundo, terceiro século, ela começou a ter vários problemas, ela começou a agregar muitas coisas ao culto. Ela passou a agregar elementos ao culto. Por exemplo, começou a agregar imagens. Começou a agregar a necessidade do acendimento de velas e dando a essas velas significados espirituais. Começaram a agregar mais outras práticas dentro do culto. Várias e várias coisas que foram se agregando e formando tradições dentro da igreja. E de repente o culto, ele passou a ser manifesto de uma maneira que ele não comunicava aquilo que Deus fazia lá no princípio por meio da igreja. O povo chegava no culto e o povo não entendia nada, não entendia a mensagem, até mesmo porque a mensagem ela era comunicada numa língua que já o povo não falava mais. Tudo fora. E quando houve o movimento da reforma, houve um trabalho muito forte por parte dos reformados, da igreja reformada, de limpar do culto a liturgia e devolver para a igreja uma liturgia mais aproximada possível do que eram os cultos da igreja do primeiro século. Como é que os apóstolos cultuavam a Deus junto com os discípulos naqueles dias. E eles entenderam que na liturgia do culto algumas coisas são fundamentais. Por exemplo, louvor. Encontramos nas escrituras a igreja louvando a Deus? Sim ou não? Sim ou não? Então o louvor está dentro da liturgia do culto. Um culto sem louvor, ele é incompleto. Faz parte. É importante. E aqui eu quero chamar a sua atenção para que durante esses momentos do culto você dê o devido valor. Porque louvor faz parte dessa oferta que no passado era de animais, agora não é mais dos animais, agora é esse conjunto de elementos, eu vou louvar. Então uma parte da minha oferta para Deus como culto, da minha expressão a Deus é o louvor, eu vou louvar a Deus. Como eu vou fazer isso? Eu vou ficar aqui olhando para uma tela, cantando com a boca e a cabeça e o coração lá nas atividades que eu tenho que fazer depois, na comida que eu tenho que esquentar, o que eu vou fazer no almoço amanhã, a conta que eu tenho que pagar, o meu time que está jogando lá deve estar ganhando agora, em primeiro lugar lá. Entenderam? O outro que não consegue ganhar de jeito nenhum. Essas coisas, a cabeça fica para lá. Mas o louvor,
que é uma parte fundamental, importantíssima, num culto, ela tem que ser ofertada a Deus. Isso estava na liturgia. A igreja orava, sim ou não? A oração faz parte da liturgia. Se num culto nós não oramos, que espécie de culto é esse? Tem que orar, e não é, ouça, não é o pastor que tem que orar, é a comunidade ora. Todos oram. Todos precisam orar. Essa casa será chamada casa de oração. Todos precisam orar. Você tem que ter o seu momento no culto, onde é agora sim você e Deus no culto. Assim como há o momento da oração coletiva, onde nós entramos em concordância. Tudo isso faz parte do culto, do serviço a Deus, da oferta, do sacrifício a Deus. Faz parte da liturgia. O que mais precisa ter num culto que faça parte da liturgia? A palavra. Irmãos, os reformadores entenderam que o ponto-chave central de um culto a Deus está na exposição da sua palavra. Como é fundamental, e aí eu vou falar para vocês de tempos que vivemos onde as pessoas não querem ter paciência para ouvir a palavra, porque elas não se cansam, acham chato ficar ouvindo um cara lá falar e falar e falar. Não dava para resumir, não dá para ser 10, 15 minutinhos. Certa vez teve alguém, eu acredito que com boa intenção, que chegou para mim, pastor, o culto aqui é bom, mas eu acho que o culto aqui é demorado demais, pastor. O culto não pode passar de 50 minutos. Eu perguntei a palavra, irmão. Ele, não, o culto todo. Irmão. Claro, pastor, imagina, a nossa vida é muito dinâmica, a gente tem muita coisa para fazer, ficar 2 horas, 2 horas e meia num culto é muito tempo, pastor. 3 horas num culto é demais, pastor. Irmão, desculpa, mas você está na igreja errada. Não. Palavra tem centralidade no culto a Deus. Deus tem espaço à vontade para falar no meio do seu povo, sim ou não? Se você vem olhando para relógio, não faça isso. É melhor nem estar. Lá no texto de Malaquias, tem na sequência do texto lá, o Senhor, ele chega e diz assim, que bom seria se levantasse um sacerdote, fechasse as portas do templo, apagasse as luzes e fossem todos embora. Deus mesmo diz, dá ideia, façam isso, é melhor fazer isso do que ficar fazendo esse tipo de culto que estão fazendo. Então, nós estamos diante de um tempo dramático, irmãos, porque nós estamos vendo, e porque temos acesso, né, a isso, eu vejo cada coisa que estão fazendo, dizendo que é culto para Deus. Outro dia deu ânsia de vômito, porque o tal pastor, sei lá como ele se intitulava, acho que não se intitulava de pastor, acho que ele se intitulava de apóstolo. Aqueles que entendem que isso é um título e querem posição por causa disso, ele pegava a água, enchia a boca, e as pessoas na frente, em um verdadeiro devaneio, na frente ele fazia isso, cuspia nas pessoas todas. E mais especificamente teve um que estava assim de boca aberta, assim, boca aberta, né? E ele vem e gospe dentro da boca do camarada, um jatão d'água assim. E o cara entra em êxtase. Que é isso? Que maluquice é essa? Que gente retardada, que loucura! Que afronta!
Isso não é culto a Deus, isso é culto aos homens, às personalidades, às vaidades humanas. Isso é demoníaco. Quantos querendo dar um ar de espiritualidade ao culto, forjam coisas, simulam coisas para parecerem espirituais, mas é pura manipulação dos homens. Isso não é culto para Deus, isso é diabólico. A gente vê cada coisa, irmãos, que envergonha, e se dizem crentes, não tem noção nenhuma do que é um culto com ordem, com decência, com moral, com respeito, com honra, com dignidade a Deus. Outros que, na batida do profético, tudo é profético, tudo é profético, tudo é profético, tudo é profético. E tem que disparar profecia para todo mundo, para tudo que é lado. Para quê? Para que as pessoas fiquem encantadas com o profético. Uau! Vai numa cartomante, é mais fácil. Vai jogar búzios, tarô. Vai numa cigana para ler a mão. É a mesma coisa. Só muda a embalagem. O pastor não crê em profecia? Creio, e como creio? E já tive maravilhosas experiências com a verdadeira profecia. E sou aberto para quando Deus quer levantar alguém, usar alguém para entregar uma palavra vinda do trono, recebo de coração aberto. Assim como em algumas oportunidades Deus já me levantou também para entregar palavras específicas para pessoas específicas em momentos específicos. Mas querer pintar de mega espiritual, que eu tenho um canal aberto assim, e eu vejo o mundo espiritual de todo mundo, a toda hora, a todo tempo, e eu, pai. Irmãos, não sejamos infantis, não sejamos crianças, sendo levado de um lado para o outro, manipulados. Isso não é culto a Deus. Você entende isso? Amém? Está ruim de ouvir? O culto tem a sua liturgia justa. Precisamos resgatar ou manter sadio. Esses são elementos objetivos do culto, mas tem os elementos subjetivos do culto. E aí eu volto para o texto de Mateus, quando Jesus é questionado e ele fala: amarás o Senhor teu Deus. E eu vou fazer a leitura de trás para frente do texto. Ele fala no final: de toda a sua mente, ou de todo o seu entendimento. Acharam o texto aí? Qual é o texto? 22:37. Eu anotei errado aqui, obrigado por me socorrerem aí, tá? Na hora de transcrever o texto aqui, eu apontei a referência errada. Mas olhem só. Quando ele fala de amar a Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua mente, ele está falando de uma racionalidade. O nosso culto ele tem que ser uma coisa compreensiva, tem que ser entendido, requer de nós mergulhar. Irmãos, estou com a minha família aqui, que é testemunha, quantas horas eu passo por dia, estudando essa palavra. Estudando, porque, irmãos, tem gente que acha, que nem outro dia, acho que foi a Luísa me mostrou um videozinho, né, não lembro se foi a Luísa ou se foi a Cristiane, mostrou um videozinho de um menino, um oriental, que pegava o livro, né, o material que ele tinha que ler, e ele fazia assim, como que se aquilo fosse ser fixado, né, ou não me lembro exatamente o gesto que ele fazia. Sei que ele fazia um gesto tipo assim de
de pegar aquelas palavras e colocar na mente de uma forma muito prática. Não, irmãos. Se você ama a Deus, é com todo o teu entendimento. O culto tem que ser com nossa atenção completa. O culto tem que ser com a nossa mente absorvendo as verdades eternas, considerando cada palavra, tudo que é dito. Tem que ser com toda a nossa racionalidade. As coisas têm que ter sentido, sim. E isso não exime a liberdade do Espírito mover e revelar coisas novas, ou nos dar experiências novas. Não, claro que não. Porque na outra parte da subjetividade do culto está o amor a Deus, ou o amar a Deus com todo o coração. Quando você deixa de cultuar a Deus com o seu coração, você quer cultuar a Deus só com a sua razão. Irmãos, eu conheço uma lista de pessoas que deixaram ativo a sua razão e desligaram o coração. O coração é as nossas afeições. Se você não tem mais afeição pelo seu Deus, o teu coração gelou. Suas lágrimas não experimentam mais o descer pelo rosto. Quando o coração está quente, ele derrete as lágrimas dos olhos. Como não ficar impressionado com esse Deus grandioso? Como não ficar estarrecido diante da sua beleza? Diante da sua glória? Como não ficar maravilhado diante desse Deus? Como não? Mas se eu estou cultuando a Ele, eu estou contemplando a sua beleza, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua compaixão, a sua doçura, irmãos. Isso faz com que o coração fique fervente. John Wesley falava sobre esse viver com o coração aquecido. Você não pode ser um crente que apenas tem a racionalidade da fé, como não deve ser aquele que é só coração. Não, é de toda a tua mente, de todo o teu entendimento, mas é também de todo o teu coração. E se o teu coração desconectou do culto a Deus, você não adora mais. Você cumpre um ritual religioso. Você está apresentando a Deus o bichinho cego, o aleijado, o doente, é a mesma coisa. Hoje o Espírito Santo de Deus está chamando a igreja a voltar a cultuar a Deus como expressão de amor. Como eu amo. Não é estar aqui contando os minutos para zarpar, é estar durante a semana contando os dias, as horas, os minutos para estar junto, para cultuar. É o inverso. É entrar por essas portas com essa alegria. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Alegrei-me. Que prazer, que satisfação, que gosto. E quando eu estou aqui diante dele, irmãos, aí eu fico... Que roupa que está o fulano hoje? E a coisa acontecendo. Os irmãos lá meio que desafinaram hoje lá. Não estava muito bom não. Hoje não tinha nem bateria. Tá fraco, né? O que houve aí que o negócio não tinha tudo hoje lá não. Eu gosto quando o barulho é grande. Sabe? Coração
Tem que ter coração, tem que ter afeição para ser culto. Tem que ser total entrega. Para finalizar, Romanos 12:1 diz: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. E essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Irmãos, é fundamental unir mente e coração na expressão do culto para evidenciarmos o amor a Deus. E Jesus diz em João 4:23, mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pessoas que o adorem em espírito e em verdade. O Pai procura. E para não deixar nenhuma sombra de dúvida, nós temos duas expressões de culto, irmãos. O culto pessoal, que é o altar pessoal, o altar secreto, que é do teu dia a dia. Este é um culto, esse é um altar, mas ele é incompleto. Ele é incompleto. Requer do povo de Deus o altar público, que é o culto público, que é quando o povo, a Assembleia de Deus, não estou falando da denominação, estou falando da Assembleia dos Filhos de Deus, esse é o conceito de igreja, estão reunidos diante dele para cultuá-lo, expressar o amor por ele. É um testemunho vivo, público, de que Deus é Deus. É um testemunho público de que Ele fez grande obra na minha vida e é por isso que eu estou aqui. Quem poderia dizer assim, Deus fez uma grande obra na minha vida? Quem poderia dizer isso? E é por isso que você está aqui. Porque Ele fez. Nós não estamos aqui somente por aquilo que esperamos que Ele vá fazer. Nós estamos aqui sobretudo porque Ele já fez. Sabemos que Ele vai continuar fazendo porque Ele é Pai. Mas só o que Ele já fez é o suficiente para eu me prostrar diante dEle e adorar. Amém?